Pessoal, a gente vai entrar em uma aula agora muito legal. Essa aula é uma aula geral. Como que a gente vai fazer? A gente vai dividir em tópicos. E o primeiro tópico dela, a gente vai falar sobre motor, tá? O que eu vou falar? Vou escrever os tópicos aqui para a gente ir seguindo uma linha de raciocínio. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então eu escolhi alguns tópicos que são os tópicos-chave que a gente pode dar uma olhada, que são muito fáceis da gente identificar. Então vamos lá. Vamos começar por vazamento. O que a gente deve olhar em vazamento de um motor? Super simples. Chegou no carro, pum, dá partida nesse carro. Se abaixa, vai lá embaixo do carro, dá uma olhada se começa a pingar. O primeiro passo é identificar se é água ou se é óleo. Aqui tem uma pegadinha, digamos assim. Qual que é a pegadinha dele? Lembram da aula de ar-condicionado? Vamos lá. Se for água, pode ser que essa água seja do ar-condicionado e isso pode te confundir. Então o que você vai fazer? Veja se o ar-condicionado está ligado. Mesmo se você for lá e desligar o carro, pode ser que aquela água seja do ar-condicionado, porque não é na hora que você desliga o ar-condicionado que ele já vai esquentar na hora e parar de condensar aquela água que está ali no sistema. Então ele vai continuar pingando. Então preste atenção, pode ser do ar-condicionado. Porém, como que eu vou saber se não é, se é ou não é? Você vai olhar aqui alguns tópicos. Por exemplo, você vai abrir o capô do carro, vai dar uma olhadinha ali no próprio reservatório de água do carro. Então você vai ver se ele está no nível, se nos arredores dele, por exemplo, suponhamos que a mangueira conectaria aqui. Você vai dar uma olhada nesse ponto aqui, principalmente, se tem algum vestígio de água, normalmente fica bem branco e muito fácil de ver. Você vai ver na tampa se tem algum vestígio de água aqui e você vai dar uma olhada no cofre do motor num todo, né? Você vai procurar por vazamentos. Aqui na frente, no radiador, na entrada e saída, mas se der para enxergar por cima, né, do radiador. Lembra que o radiador sempre fica, aqui é o farol do carro, né? Lembra que o radiador sempre fica aqui na frente. Então você vai dar uma olhadinha na entrada e saída, buscando os mesmos vestígios que você buscaria no reservatório. Vai dar uma olhada embaixo do carro também. Tenta olhar meio que nesse ângulo aqui, só que lá por baixo. Aí você vai ver se tem algum vestígio de água, de vazamento de água, tá? Tanto no reservatório quanto no radiador. Super fácil, super simples, certo? Vamos para o vazamento de óleo. Para a gente enxergar um vazamento de óleo, às vezes é meio complicado de saber de onde ele está vindo. Qual que é o processo correto que a gente utiliza na oficina? Então esse carro chega aqui, ele tem vestígios de óleo pelo motor ali. O que eu vou fazer? Eu não tenho como saber de onde é aquele óleo, porque, convenhamos, se ele está com um vazamento, eu estou a 120 por hora na estrada, aquele ar frontal vai fazer com que aquele óleo se espalhe, então eu não vou saber de onde é. Aqui na oficina, a gente lava o motor primeiro e coloca o carro para rodar. E aí sim a gente vai saber de onde está vindo esse vazamento. Você possivelmente não vai ter a chance de fazer isso. Então lembrando que esse é um curso para você identificar se vale a pena você comprar o carro ou não, né? Então assim, esbarrou em algum ponto que tem dúvida, que não conseguiu evoluir porque precisa de um elevador, de ferramenta e de conhecimento mecânico e ainda tem interesse em comprar o carro, leve esse carro numa mecânica. Mas lá você não vai ser enganado, você já vai saber o que você está buscando, certo? Então vamos para o vazamento de óleo. Aqui no vazamento de óleo também é relativamente simples. Eu vou desenhar aqui a parte de baixo do cofre do motor, tá? Então vamos lá, aqui tem o cárter do óleo, tem um parafusinho aqui que é chamado bujão. Por aqui pode ser que você encontre vestígios de óleo quando você for ver, mas preste atenção se é muito óleo ou se é pouquinho óleo. Se for um suado de óleo, que a gente chama, que é uma leve camadinha, pode ter acumulado na hora de trocar mesmo, alguém que com um pouco caprichoso não limpou quando fez essa troca e pode ter ficado. Mas qual que é o principal que você vai olhar? Antes de tudo? Nível de óleo. Como que eu olho o nível de óleo em um carro? Sabe quando você para no posto e vem o frentista fala assim, ô doutor, água e óleo tá tudo certo? Não sei se o frentista sabe, mas acredito que na grande maioria dos casos ele seja instruído a fazer essa pergunta. Mas, por que eu estou falando isso?
Não adianta você medir o óleo do carro com o óleo que você acabou de parar no posto e vai medir. Por quê? Esse óleo está circulando dentro das galerias do motor. E ele tem uma viscosidade. Então, quando você desliga o carro, demora um tempo até todo esse óleo descer para o cárter de novo e você conseguir fazer uma medição. O que é o ideal? Medir o óleo antes da primeira partida do dia. Esse é o ideal. Agora, óbvio que vai ser difícil fazer isso durante uma vistoria de um carro. Então, o que você vai fazer? Chega lá, deixa o carro desligado, esfriando, deixa uns 10, 15 minutinhos ali, que é o tempo que você vai conversar com a pessoa e etc. Passado esse tempo, você vai medir o nível do óleo, ou pela vareta de óleo ou sensor. Cada carro tem o seu ponto específico de medição. Então, suponhamos que você vai numa BMW, a BMW não tem, as mais novas, não tem vareta, você vai ter que olhar pelo sensor. Agora, você vai num Jetta, por exemplo, você vai olhar pela vareta. Olhou, puxou, nível de óleo está no nível? Legal, bom sinal. Puxou, nível de óleo muito baixo? Esquisito, já acende a luz amarela de alerta aí. Pode ser que esse óleo esteja vazando ou pode ser que esse motor esteja consumindo esse óleo, certo? Carros turbo tendem a consumir óleo, isso é normal, o óleo lubrifica a turbina. Então, se você está vendo um carro turbo e ele está, por exemplo, com o nível de óleo na metade, né? Lembrando, no mínimo e máximo, ele está na metade, entre o mínimo e o máximo, até a metade, tranquilo, pode ser realmente um consumo de óleo que essa turbina está gerando para o motor. Agora, o carro é aspirado, lê-se não turbo quando eu digo carro aspirado, certo? O carro é aspirado e está com nível baixo de óleo, putz, luz amarela de verdade mesmo, aí você vai ter que observar, vamos para os outros pontos, certo? Então, o que você vai fazer se você percebeu que o nível de óleo está baixo? Você vai dar partida nesse carro, certo? Você vai lá no escapamento e você vai ver vestígio ou a própria fumaça em si. Tá? A fumaça de óleo é uma fumaça branca, densa. O que você vai fazer? Pede ou para a pessoa que está vendendo o carro para você, ou se você levou outra pessoa, pede para essa pessoa entrar no carro e dar umas aceleradas. Não precisa acelerar até 6.000 giros, acelera até 3, 4.000 giros, né? Até para não deixar desconfortável o dono do carro que está vendendo. Acelera e observa se está saindo fumaça. Se estiver saindo fumaça, é um sinal que esse óleo está sendo queimado no motor ou na turbina, certo? Lembrando, por mais que a turbina consuma óleo, não é para sair uma fumaça branca no escapamento. Aí é consumo excessivo de óleo. Ou a turbina está com problema ou o motor está com problema, certo? Viu tudo isso? Ainda tem interesse em comprar o carro? Leve numa mecânica para ter certeza, para você não ter uma surpresa depois. Além de tudo, faça um orçamento de quanto custaria para você trocar essa turbina ou se você tivesse que fazer esse motor, para você saber o tamanho do risco que você pode estar entrando, certo? Então vamos lá. Olhei a fumaça branca e se tiver muito ruim, vai sair óleo pelo escapamento, direto, né? Numa cor bem preta assim, uns respingos de óleo. Então se sair isso aqui, esquece, pula para outra, possivelmente esse carro está com algum problema lá. Pode ser que seja um problema simples? Pode. Qual a chance? Pequena. A chance é que seja um grande problema. Então, já pula fora ou né, aí você que vai tomar essa decisão. Enfim. Então, beleza. Falamos aqui sobre vazamento de água e óleo. Vamos para o próximo tópico, que é correia dentada. Depois, nesse tópico aqui, a gente vai falar da periodicidade da troca de óleo, por exemplo, tá? Segura aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre correia dentada. O que faz essa bendita correia dentada? Vou explicar para vocês. A correia dentada, ela é ligada no motor e ligada no cabeçote. Alguns carros têm correia, outros carros têm corrente. Em carros que têm corrente, você não deve se preocupar tanto assim, porque a durabilidade da corrente é muito maior. Em carros que têm correia dentada, o que você deve se atentar? Aqui é o motor. Normalmente a correia dentada vai ficar aqui, ligada na lateral do motor. Normalmente ela fica protegida por uma capa. Você vai abrir, dar uma olhada visual mesmo nessa correia. Vamos lembrar o seguinte, vou desenhar um pedacinho dela para vocês entenderem. Então, ela em corte é assim, certo? Ela vai presa numa engrenagenzinha que encaixam esses dentes. Como eu vou fazer para observar
essa correia. Eu vou olhar ela por cima, né? Eu vou enxergar mais ou menos isso daqui. Se você enxergar algumas ranhuras de desgaste nessa correia, você já considere a troca da correia dentada quando comprar esse carro. Por que que esse item é tão importante? Se a sua correia dentada, se o seu carro for movido a uma correia dentada e acontecer dela estourar, o que vai acontecer? Ela vai desincronizar o motor do cabeçote. Possivelmente esses pistões vão bater nas válvulas do cabeçote e vai acabar com o seu cabeçote. Você vai ter que fazer, no mínimo, um cabeçote. Isso se algum pedaço não for para um lugar indesejado, certo? Então, item de máxima importância. Tá? Vou falar dele também, da periodicidade dele no histórico de manutenção. Vamos guardando aí para a gente lembrar. Vamos para o próximo tópico, que é correia de acessórios. Esse tópico aqui, ele é mais tranquilo. Por quê? A correia de acessórios, normalmente ela toca um ar. Cada carro tem um modelo, tá? A correia de acessórios a gente chama como a correia que não é a correia dentada, certo? Então ela pode tocar o ar-condicionado, o alternador, tudo junto, né? Cada carro pode ter um tipo de modelo aí. A correia de acessórios, se estourar, o máximo que pode acontecer é você ficar na rua porque ela não vai rodar o seu alternador e não vai carregar a sua bateria. Mas não é o fim do mundo para o seu motor. Mas ninguém quer ficar na rua. Então, já que você vai olhar a correia dentada, olhe também a correia de acessórios. A correia de acessórios fica na cara do motor aqui, normalmente, né? Ela dá a volta, tem formatos, enfim, né? Tem vários tipos aí. Então, dê uma olhada nela, faça a mesma inspeção visual que você fez na correia dentada. Mas depois, no fim, no histórico de manutenções, eu vou dar mais uma ferramenta para vocês conseguirem observar isso, beleza? Então vamos lá. Acabei de perceber que eu já falei também sobre fumaça, que é aquela parte da fumaça no escape por conta do óleo e etc. Então, tópico passado também. Velas e bobinas. Por que que eu vou levantar esse tópico? É uma manutenção muito comum aqui na oficina. Quais são os sintomas de vela e bobina? Vamos desenhar aqui uma vela e uma bobina. Você vai, é uma peça mais ou menos assim, que você, pum, engata na vela. Como funciona e para que serve? A bobina, ela vai energizar a vela para a vela liberar a faísca aqui para iniciar a ignição. Se você está com velas e ou bobinas já passadas da vida útil, o que vai acontecer com o seu carro? Pode ser que, quando você dê partida, ele fique falhando um cilindro, ele fique funcionando com 3, se for o caso de um motor 4 cilindros. Por exemplo, você vai sentir o carro trepidando pra caramba. Grandes chances de ser vela e bobina, tá? Outro sintoma, deu a partida, carro perfeito, liso, lindo, maravilhoso. Vamos falar de um Jetta, por exemplo. Vou sair para dar uma volta com o carro. Quando eu acelerar, que o giro começar a subir, ele pode, pum, derrubar um cilindro. Derrubou um cilindro, possivelmente vela e bobina. Podem ser outras coisas? Com certeza podem, mas o principal aqui é vela e bobina. Então, o que você vai olhar? Luz no painel acesa. Esse é um tópico que eu vou até acrescentar aqui. Vou até colocar ele no lugar de fumaça, porque como fumaça a gente já falou, luz no painel é bem importante. Vou acrescentar aqui na aula que vai ser legal para vocês. Ia falar dele mais para frente, mas acho que está bem coerente falar aqui. Então vamos lá, velas e bobinas, falamos sobre elas. Lembrando que deem uma pesquisada no custo dessas peças. Essas peças não vão desabonar a compra de um carro. Para vocês terem ideia, um jogo com 4 bobinas de um Jetta, por exemplo, você vai pagar algo em torno de R$1.000, R$1.200. E um jogo de velas com qualidade, algo em torno de R$500 a R$600. Então não é o fim do mundo, dependendo do valor do carro que você está comprando. Luz no painel, depois a gente vai mostrar para vocês a parte prática também. Mas fique atento a luzes no painel. Quais são as luzes mais críticas que vocês vão encontrar no painel? Depois a gente vai mostrar na aula prática. Mas são luzes airbag, é uma luz crítica, ABS é uma luz crítica, controle de estabilidade para os carros que possuem controle de estabilidade é uma luz crítica, então preste atenção, e luz de óleo, obviamente, que é uma luz bem crítica também.
Existem carros que você vai entrar e ele vai estar pedindo revisão no painel. Não é que a pessoa, às vezes, pode ser que sim, pode ser que não. Mas não é porque ele está requisitando a revisão no painel que essa pessoa não fez. Pode ser que ela levou em alguma oficina que não tenha os equipamentos para zerar o painel e fazer como uma concessionária, por exemplo. Então isso não vai desabonar também a compra de um carro. Mas, viu alguma luz dessas aqui acesas no painel, redobre a atenção, certo? Podem ser coisas simples? Podem. Só que aqui vocês não vão conseguir decidir sozinhos. Aqui vocês vão precisar de uma ajuda profissional. Por quê? Vai precisar de um scanner para tentar entender o caminho de onde veio essa luz. Então, se tem interesse em continuar com o carro, leve até um mecânico para dar uma olhada e peça um orçamento, tá? Só para vocês terem ideia, uma luz de airbag indicativa pode ter indicado que esse carro já sofreu um acidente e foi arrumado, mas a pessoa não arrumou a parte do airbag, por exemplo. Como pode ser um simples fusível queimado, né? A coisa mais simples do mundo. Mas vale a pena um profissional para analisar isso aí e dizer qual seria o procedimento correto. Vamos para o último tópico dessa aula, e não menos importante, que é o histórico de manutenção. Por que eu puxei tudo para concluir por aqui? Porque é a parte mais importante. Vamos lá. Se você está comprando um carro e essa pessoa que está vendendo possui um histórico de manutenção, já é meio caminho andado para a compra do seu carro. Por quê? Isso demonstra que aquela pessoa cuida do carro dela, que ela faz as manutenções. Podem ter manutenções faltando? Sim, com certeza, podem ter. Porém, você já sabe que aquela pessoa se preocupa com a manutenção, certo? Vamos lá. Lembra que a gente falou sobre vazamento, sobre correia dentada, sobre correia de acessórios, sobre vela e bobina, etc. Se você tiver um histórico de manutenção, você vai saber a última vez que esses itens foram substituídos. Então vamos lá. Óleo. Se você pegou um carro e lá no histórico de manutenção, por exemplo, sei lá, esse carro está com 50 mil quilômetros. Você viu lá na etiqueta do óleo que a última troca foi com 30 mil quilômetros? Esquece. Esse gap aqui de 20 mil quilômetros pode ter acabado com o seu motor. Acabado. Então, viu algo como isso? Pula fora na hora. Nem corra o risco. Pode ser que aquele risco esteja iminente, que ele não esteja sendo mostrado naquele momento. Porém, depois você terá um problema. Agora, peguei um carro, dei uma olhada, tem histórico de manutenção. Legal. Eu vi. Lembra que eu falei? No começo do curso, pesquise sobre os itens e a periodicidade de troca do carro que você está olhando, certo? Eu vou usar aqui números hipotéticos, tá? Vou escolher um carro aqui só para dar exemplo. Fox 1.6, motor MSI, que é o Fox novo. Como que a gente vai prestar atenção nisso? Então, correia dentada. Suponhamos, lembrando, é uma suposição, que a correia dentada tenha que ser trocada com 60 mil quilômetros. Porque você já pesquisou antes de ver o Fox para comprar. A correia dentada recomenda com 60, a correia de acessórios recomenda também com 60, substituição de velas e bobinas recomenda com 70, por exemplo, e o carro não apresenta nenhuma luz no painel, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar esse histórico de manutenções e você vai conferir. Ah, essa correia dentada foi trocada de acordo com a indicação do fabricante? Se sim, legal, próximo passo. Ah, não foi trocada. Marca, correia dentada não foi trocada. É uma manutenção que obrigatoriamente você vai ter que fazer quando for comprar o carro. Dica que eu dou aqui nos processos que a gente faz pré-compra. Por exemplo, suponhamos que esse carro que você está vendo, ele está com 50 mil quilômetros. Esse carro não fez ainda manutenção obrigatoriamente, né, de correia dentada, correia do alternador e nem de velas e bobinas. Então, eu não posso colocar isso na compra do carro. Por quê? Não é que eu não posso, é uma sugestão, né? Por quê? Não chegou nem na quilometragem ainda. Agora, esse carro eu tô vendo com 80 mil quilômetros. Pô, tudo isso aqui tem que ser feito. Então, isso
é uma negociação que você tem base. Você não vai chorar pro cara e falar assim, me abaixa o preço porque eu não tenho dinheiro para comprar. Não é isso. Você vai falar assim, olha amigo, de acordo com as revisões, de acordo com o programa de manutenção fornecido pela fábrica, essa correia dentada teria que ser trocada com 60 mil quilômetros. E no seu caso, não foi. Então, eu preciso fazer essa manutenção, que já deveria ter sido feita no carro. Como podemos fazer? Vamos descontar o valor dessa manutenção? Então, entendem como você tem base de argumentação? Você não está simplesmente jogando palavras no ar e tentando convencer uma pessoa? Você está embasado. E agora você já sabe qual é o impacto de não trocar uma correia dentada, o possível impacto de não trocar uma correia dentada. Outra coisa que vocês devem olhar, dentro desse histórico, gente, é muito fácil. Vai na internet, pesquisa quais são os itens para aquela quilometragem. Você vai pegar o histórico e ver se trocou. Não trocou? Indica como troca. Acabou. É muito simples, não tem segredo. As pessoas gastam dinheiro à toa com o carro porque elas não fazem manutenção. A manutenção, ela não some, né? Meu carro tem 40 mil quilômetros, já era para fazer a revisão de 40 mil. Pulei, vou fazer a de 50. Não é porque você vai fazer a de 50 que os itens da de 40 vão sumir do carro. Eles vão estar lá. Tem clientes que chegam aqui com BMW, por exemplo, 2010. O cara nunca fez manutenção. Vem uma paulada de 12 mil reais. Aí o cara fala, nossa, mas o carro, as peças são muito caras, o carro é muito ruim, é um absurdo de carro, nunca mais comprei um carro usado na vida. Na verdade, esse cara não tem noção do que ele está falando. Por quê? Ele pesquisou isso antes de comprar o carro? Não, não pesquisou. Então depois não adianta chorar o leite derramado, vai ter que arrumar. Porque se ele pegar uma pessoa como vocês agora, que estão fazendo o curso para entender a compra de um carro usado, esse cara vai cair do cavalo. Porque vocês vão pegar ele aqui. Simples desse jeito. Pesquise antes de fazer um negócio. Nenhum bom negócio cai do céu. Não existe esse negócio, meu amigo sempre compra um carro bom. Na verdade, pode ser que esse cara esteja pesquisando pra caramba, mas no fim da história ele não conta todo o trabalho que ele teve para obter um resultado positivo. E com certeza vocês conhecem pessoas também que compram carros porcaria sempre. Por quê? Não sabe disso. Mas agora vocês têm toda a informação suficiente e necessária para tomar decisões. Mais uma vez, o curso não é um curso de mecânica, não estou ensinando mecânica aqui, estou ensinando como que os sintomas podem te ajudar a fazer a compra de um carro consciente. Só isso. Beleza, gente? Então, a aula teórica aqui sobre motor, a gente, falei dos periféricos do motor e etc. A gente finalizou e a gente vai para a parte prática mostrar um pouquinho de cada coisa. Beleza? Vamos lá?